Voltei, gente, para nossa última aula, nossa aula de história, né? E para nossa aula de história, vocês irão pegar o livro aí na página 49, certo? Onde nós iremos continuar falando dos povos mesoamericanos. Hoje nós vamos falar dos povos andinos. Na América do Sul, indígenas de origem quechua tornaram-se sedentários em áreas da Cordilheira dos Andes, localidades que se situam a altitude de 3.600 a 3.800 metros acima do nível do mar. Essa região é chamada de andina, certo? Então, gente, a Cordilheira dos Andes é o ponto mais alto daqui das Américas, certo? Lá é totalmente congelado, lá neva muito, né? Muito frio lá, até porque é alto. Sempre locais altos fazem mais frio e o ar é mais rarefeito, é mais difícil da gente respirar se a gente não tiver acostumado, né? Então, é tanto que quando tem partidas de futebol que é em países mais altos como Chile, Peru, né? Esses países assim, eles dizem que fica mais difícil para os jogadores a questão da respiração. Por quê? Tem muitos que não estão acostumados nesses locais com altas altitudes, né? Aí, às vezes, fica difícil a respiração, que o ar se torna mais rarefeito. Cordilheira é um conjunto de montanhas. Então, quando vocês virem falar essa palavra cordilheira, vocês já sabem que são muitas montanhas, conjunto de montanhas. Por volta do século X, as comunidades camponesas, distribuídas em vários locais da Cordilheira dos Andes, trabalhavam em condições muito difíceis de sobreviver. A agricultura nas montanhas exigia a construção de terraços dispostos em degraus, sustentados por muretas e irrigados com água canalizada das geleiras das montanhas. Essa técnica é chamada de terraceamento. Então, como eu falei, lá é congelado, né? Então, para a agricultura deles ia ficar difícil, né? Com essa água congelada. Então, eles fizeram um sistema de irrigação, né? Para trazer essa água lá das geleiras e utilizaram uma técnica aí chamada terraceamento, né? O solo era fertilizado com guano, que é um adubo resultante do excremento de aves marinhas. Então, sempre que vocês ouvirem falar essa palavra guano, se referem a excremento, ou seja, fezes. São fezes de aves marinhas. As principais espécies vegetais cultivadas eram o feijão, o milho, a batata, a mandioca e o tomate. Então, a gente sabe que o solo, para poder dar uma planta boa, com bons frutos, ele tem que ser fertilizado, né? Então, aqui, a gente, quando vai plantar alguma coisa, a gente utiliza o paú, né? Aquele estrume, que é os excrementos do gado. Mas lá eles utilizavam o excremento de espécies de aves marinhas. Esse excremento que é o que eles conhecem com o nome de guano. Os rebanhos formados por lhamas, alpacas e viconhas geralmente ficavam sob os cuidados das crianças e adolescentes. Esses animais forneceriam lã, couro e carne e também eram usados por meio de transporte. Então, olha aí ao lado a criação de animais deles, né? Então, se hoje a gente cria porco, a gente cria galinha, gado, aves, e lá eles criavam esses animais aí, esses rebanhos aí de lhamas, né? Alpacas e viconhas, que davam todas essas coisas aí para ele. Dava carne, dava lã, couro. Agora vamos aí para a questão 1. Como os povos andinos superaram as dificuldades de viver na Cordilheira dos Andes? Então, como foi que eles superaram essas adversidades? Como lá na Cordilheira dos Andes é muito frio. Então, como foi que eles superaram essa dificuldade? Então, eles desenvolveram técnicas agrícolas, né? Eles superaram essa dificuldade desenvolvendo técnicas agrícolas. 2. As imagens dessa página mostram aspectos do passado ou do presente das culturas andinas. Explique. Preste atenção. Essa primeira foto que vocês estão vendo aí é uma foto tirada em 2014. E essa outra é uma foto tirada em 2015. Então,
Se essas fotos são de 2014, 2015, não é um aspecto do passado, né? Porque se fosse do passado, era há milhares de anos atrás. Então, é um aspecto do presente. Quer dizer que ainda hoje, eles vivem dessa maneira aí. Então, é um aspecto do presente. Por quê? Porque as fotos não são muito antigas. Porque as imagens mostram o ano que foi tirada as fotos, certo? Então, essa foi a nossa atividade de história. Vocês vão colocar a resposta na folhinha e colocar na apostila. Então, vou me despedindo aqui. Terminou mais um dia de aula. Desejo a todos um ótimo fim de dia e até amanhã, se Deus quiser.